Meus queridos, vamos aqui falar um pouquinho de um tema que é até polêmico para alguns e que veio para discussões nesses últimos meses ou até mesmo nesses últimos anos, que é o conceito, né, e as propriedades daquilo que nós chamamos de meritocracia, tá? Trazendo para um conceito mais simplificado, meritocracia prega que todo indivíduo é capaz de prosperar aí somente através das suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado ou da família. Ou seja, é você crescer na vida sem depender de herança, se baseando apenas nas suas capacidades, nas suas habilidades. Sem ajuda do Estado, sem herança, sem apoio familiar, você crescer por conta própria. É um sistema basicamente que privilegia a qualidade do indivíduo, não só a qualidade, as qualidades, né, como a inteligência, a capacidade de trabalho, e não leva em consideração a origem familiar ou a sua relação com as pessoas. A gente sabe que no nosso país muito tem a ver com o famoso QI, né? Que é quem indica, né? Quem indica você para estar naquele cargo, quem indica você para se colocar naquela instituição de ensino, né? A gente sabe que existe muito dessa questão da orientação, né? A meritocracia não leva em consideração isso. O conceito de meritocracia, ele só pode ser válido quando os indivíduos de uma sociedade possuem exatamente as mesmas condições sociais, econômicas e psicológicas. Tá? A gente tem que entender esse detalhe. A gente falar que o indivíduo chegou aonde ele chegou, o cara é milionário. Né? Inclusive se falou muito agora nessa semana por conta do Carlos Alberto de Nóbrega, né, quando ele indagou ali sobre o fato de ser presidente da República e não ter um diploma. Né? E aí muito se falou de que ele só está no cargo que ele está, né, por conta do fato de que o pai, Manuel da Nóbrega, passou para ele esse cargo ali dentro do SBT. A gente fala desse contexto de meritocracia, por conta disso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente entender o que é a meritocracia, né? Mas o que é propriamente dito, tá? A meritocracia, se a gente for trazer para um contexto, a gente vai voltar lá para a Revolução Francesa com a ascensão lá do Napoleão Bonaparte, né? Que vai ser o novo dirigente da França e nesse período, e que decreta, inclusive, que a origem e o nascimento não contaria aí mais para o ingresso nas carreiras públicas. A gente sabe que por muito tempo, nos diferentes países, você ter uma origem nobre era extremamente importante. O Napoleão Bonaparte, né, da sua gestão, ele vai criar um decreto que diz que a origem, ou seja, de onde você vem, não é mais importante para a carreira pública. A partir daquele momento, então, não seria feita uma distinção, né, se a pessoa veio de uma família nobre ou se veio de uma família burguesa. Todos deveriam, digamos assim, ascender socialmente através do esforço próprio, que é mais ou menos a ideia aí que a meritocracia traz. Então essa foi uma ideia que perpetuou ali no século XIX, especialmente nos países anglo-saxãos, tá? Saxões, e encontrou inclusive grande acolhida nos Estados Unidos, né? Afinal, nesses países a gente sabe que predomina uma concepção, inclusive protestante, né? Especialmente voltada para a religião calvinista, onde a propriedade econômica é sinal de bênção divina. Só para lembrar lá do calvinismo, mais ou menos aquela ideia que diz assim: você é rico hoje é porque Deus quis que você fosse rico. Né? A ideia da predestinação. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, já faz parte do próprio imaginário nacional a ideia do self-made man. Né? O self-made man é o homem que se faz por si mesmo, né? Apenas com o seu próprio empenho. Isso é a base da meritocracia. A ideia da meritocracia, então, ela se inspiraria, né, em políticas públicas que garantissem que todos os cidadãos tivessem as mesmas oportunidades, né? E aí, a mais bem-sucedida delas foi, inclusive, o que a gente chama, a mais bem-sucedida dessas ideias, foi o que a gente chama de escola de bem-estar social. Né? Você percebe que quando você assiste esses filmes americanos, você vê lá que a galera tenta entrar pro esporte, participar de Olimpíadas, né, de conhecimento para garantir um lugar na faculdade. É mais ou menos essa ideia aí. Né? Então a ideia de meritocracia vai inspirar, né, essas políticas públicas dentro dos Estados Unidos que garantam com que os cidadãos tenham as mesmas condições. Lembra lá, você já deve ter visto pelo menos uma vez aquela ideia que fala que de equidade e igualdade
todos seriam iguais. Equidade é dar as mesmas condições. A palavra meritocracia, né, inclusive, ela tecnicamente só é válida se as condições forem as mesmas, né? Eu posso me tornar bilionário, mas qual foi a condição para que eu chegasse a ser bilionário? Eu tive capacidade para estudo, eu tive possibilidade de estudar, eu recebi cursinho, eu recebi herança, eu recebi uma empresa do meu pai. O meu colega recebeu as mesmas coisas para ele também se tornar bilionário? Né? Será que as condições são as mesmas? Né? A palavra meritocracia, indo para a etimologia da palavra, foi cunhada pelo escritor e sociólogo e político inglês Michael Young, né? Entre 1915 e 2002, quando ele lançou o livro The Rise of Meritocracy. Nesse romance, inclusive, o Young ele cria uma sociedade futurística onde todas as pessoas seriam avaliadas somente por aquilo que elas têm para oferecer, ou seja, por aquilo que é mérito delas. No entanto, ao invés de favorecer os mais, digamos, débeis, né, a meritocracia acaba aumentando o abismo existente entre a elite e a própria população mais comum. O Young, ele recorre inclusive à palavra latina mereu, né? Ou seja, ser digno, ser merecedor, né? E o sufixo grego kratos, que significa poder ou força, né? Para poder formar esse vocábulo, né? Mas será que a meritocracia ela é válida para nós? Será que ela é válida no nosso país? As condições são as mesmas? Quem está na faculdade federal, chegou na faculdade federal porque fez um cursinho ou porque a escola pública é boa, né? Não que seja impossível o aluno que saiu de uma escola pública entrar numa faculdade federal, mas para fazer um vestibular, um Enem, quem vai se dar melhor? O cara que faz cursinho, que estudou uma vida inteira numa escola particular, ou aquele que estudou a vida toda na escola pública, intercalando trabalho e estudo? As condições será que são as mesmas? No nosso país, como está a meritocracia? No Brasil, a definição de meritocracia ela ganhou força nas duas primeiras décadas do século XXI, né, onde a oposição usava esse conceito para criticar, inclusive, o governo que hoje é gestor do nosso país, do governo Lula e do próprio governo Dilma. Então, é uma ideia da direita para a esquerda, né? Só que a meritocracia, para ela ser válida, ela deve propiciar aí a toda a sociedade, quando eu falo toda a sociedade, eu falo também de todos os indivíduos, as mesmas oportunidades, como eu já falei no decorrer desse vídeo. O Brasil é um país que é cheio de desigualdade social e está longe de oferecer aí chances iguais para todos os cidadãos. A gente viu, inclusive, nessa questão da meritocracia voltada para a educação, agora uma reestruturação do novo ensino médio, porque ele se provou um criador de desigualdades. Né? Só que mesmo assim, através da história, né, do nosso país e das pessoas que superam suas dificuldades para estudar, essas pessoas elas ganharam notoriedade para a mídia. A mídia começou a divulgar que era possível interromper o ciclo de miséria apenas através do próprio esforço. Só que a gente sabe que de 10, 2, 3, 4 pessoas conseguem ascender. E o restante, como fica essa população? Né? Inclusive, o ilustrador australiano Toy Morris, ele criticou a concepção de meritocracia na sociedade atual através de uma interessante história em quadrinhos. Eu vou colocar o link aqui no vídeo só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, meritocracia ela parte da ideia de que todos estão no mesmo nível, ou seja, você tem a mesma condição de moradia, a mesma condição de trabalho, a mesma condição socioeconômica, né? E a partir dessa condição de todos são iguais, aqueles que são melhores são aqueles que prosperam, né? Será que isso é válido para o nosso país? As condições de saúde, educação, renda, moradia, as condições econômicas são as mesmas em todo o território nacional? Você consegue me dizer isso? Se você for para várias instituições públicas, geralmente acabam, se a gente for fazer um levantamento, você vai perceber que muitas pessoas que entram nas instituições públicas, elas acabam entrando porque as suas condições familiares, né, são melhores. Né? O indivíduo tem que optar muitas vezes no nosso país entre trabalhar e fazer faculdade, né? Entre trabalhar e cuidar dos filhos. Daí você vai me dizer assim, uma visão meritocrática, mas ninguém mandou fazer filho, mas a condição de educação para desenvolver um processo mental
de que você tem que ter uma organização familiar foi a mesma para todos esses indivíduos? Será que a meritocracia realmente existe no nosso país? Será que ela é possível? Coloca aí nos comentários se você acha que a meritocracia ela é real no nosso país e se ela é possível, tá? Se você não está inscrito, se inscreva, dá um joinha aí, né? Valeu, falou!